peregrinos! Tudo jóia com vocês? Eu estou aqui para a gente resolver o simulado de número 5 da nossa isolada de previdenciário dentro do projeto Caminhada de Santiago. Antes disso, eu quero registrar minha alegria, minha satisfação em participar desse projeto, que eu vejo como algo diferente, uma reunião de alunos e professores, cria-se ali uma verdadeira comunidade onde se trocam experiências e onde todos crescem. Tá muito legal e o projeto não vai parar por aqui. Eu e o professor Ítalo, nós já estamos preparando vídeos com resoluções de questões. O professor Ítalo fará 100 questões, eu farei também 100 questões. Esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês lá no Se Joga Vídeos, tá certo? Vai ser muito legal, como o professor Ítalo disse, é o preço de poucas coxinhas de aeroporto. Então, vamos lá, aproveitem e vamos matar essa fome, a fome de conhecimento, a fome de bagagem em direito previdenciário, que é matéria fundamental no concurso do INSS. Então, quero ver todos vocês por lá. Tranquilo? Então, vamos lá. Como a gente já está habituado nos nossos simulados, as questões de número 1 e 2 são comentadas pelo professor Ítalo e eu vou comentar aqui as questões de número 3 a 15. Então, vou começar agora com a questão de número 3. Olha lá. A questão de número 3, ela diz o seguinte: a parcela descontada do benefício de aposentadoria que Hércules recebe do INSS pode ser questionada por falta de previsão legal na hipótese de... Olha lá, para resolver essa questão, você deve estar atento ao artigo 115 da Lei 8.213 e ao artigo 154 do Regulamento da Previdência Social. Esses dois artigos, eles vão disciplinar quais os descontos que podem ser feitos pelo INSS no pagamento dos benefícios previdenciários, tá certo? Então, olha lá, a letra A, ela diz assim: pagamento de empréstimo concedido por instituição financeira, expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 40% do valor do benefício, e isso está errado. Por quê? Porque é possível, claro, o beneficiário fazer um empréstimo, a parcela correspondente a esse empréstimo pode ser descontada do pagamento do benefício, é o chamado empréstimo consignado, ok? Mas o limite máximo é de 30% do valor do benefício, ou seja, o desconto máximo que pode ser efetuado para pagamento da parcela desse empréstimo corresponde a 30% do valor do benefício. Fique ligado, isso está lá no inciso 6 do artigo 115 da Lei 8.213. Tá certo? Os demais descontos que estão aí demonstrados, o pagamento de benefício além do devido por erro da Previdência Social, até o limite de 30% do valor do benefício, o imposto de renda retido na fonte, os alimentos decorrentes de sentença judicial, mensalidades de associação de aposentados legalmente reconhecida, autorizada pelo seu filiado, todos esses descontos podem ser feitos, eles estão autorizados tanto pela lei quanto pelo regulamento da Previdência Social, respectivamente lá nos artigos 115 e 154. Portanto, aí na questão 3, nós temos como gabarito a letra A. Olha aí a questão de número 4. Sob o contexto do regime geral de Previdência Social, a aposentadoria especial será devida, e olha aí, questão bem tranquila mesmo. Para resolvê-la, é só dar uma olhada no artigo 57 da Lei 8.213. Lá está dito que a aposentadoria especial é devida ao segurado que comprove o exercício de atividade com exposição a agente nocivo que seja prejudicial à sua saúde e à sua integridade física, pelo período de 15, 20 ou 25 anos. Vamos nos lembrar de alguns detalhes desse benefício. A aposentadoria especial, assim como a aposentadoria por idade, assim como a aposentadoria por tempo de contribuição, ela requer uma carência de 180 contribuições mensais. Lembre-se que a renda mensal da aposentadoria especial
corresponde a 100% do salário de benefício. Lembre-se também que no salário de benefício da aposentadoria especial não se aplica fator previdenciário, tá certo? O tempo necessário para a obtenção da aposentadoria especial é o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. O que vai determinar o tempo necessário para a aposentadoria é a natureza do agente nocivo ao qual o segurado esteja exposto. Lá, o regulamento da Previdência Social, lá nos seus anexos, ele contém uma relação dos agentes nocivos e, ao lado dessa relação de agentes nocivos que dão ao segurado, que se estiverem presentes no ambiente de trabalho, eles dão ao segurado o direito à aposentadoria especial, ao lado dessa relação está indicado qual o tempo de trabalho com efetiva exposição ao agente nocivo que é necessário para a obtenção do benefício, tá certo? Então, esse benefício, ele tem que, olha lá, tem que ser prejudicial à saúde ou à integridade física do segurado. Tranquilo? Então, aí a alternativa correta é a letra D de dado, porque ela diz assim, ó, uma vez cumprida a carência exigida em lei, que você já sabe que são 180 contribuições mensais, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, essa é a aposentadoria especial. De acordo com o regulamento, a aposentadoria especial é o benefício devido ao empregado, ao trabalhador avulso, ao cooperado associado a uma cooperativa de trabalho ou ao cooperado associado a uma cooperativa de produção. São esses segurados que, se estiverem expostos de modo permanente a agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física, eles fazem jus à aposentadoria especial. Tá certo? Então ficamos aí com questão de número 4, letra D de dado. Olha aí a questão de número 5. Para o cálculo dos valores dos benefícios previdenciários, são considerados os salários de contribuição, sendo, no caso de aposentadoria especial, contabilizados os 36 últimos salários corrigidos monetariamente. De modo algum, você sabe que isso está errado, porque para calcular salário de benefício, como é que a gente faz? A gente vai fazer aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, essa história de dizer que a gente só vai computar os 36 últimos salários, isso está errado. Isso é uma regra bem antiga que já foi revogada lá desde 1999. A gente sabe que salário de benefício é calculado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Vamos lá. Aí, os itens 2 e 3, na verdade aqui, eles estão divididos, mas deveriam ser um único item só. Isso não vai prejudicar o gabarito. Vamos lá. Para fins previdenciários, a principal diferença entre empresa e empregador doméstico é que a primeira se caracteriza por exercer atividade exclusivamente com fins lucrativos e o segundo não. Ora, está errado esse item. É só você dar uma olhada lá no artigo 15, inciso 1, da Lei 8.212. Ali, a lei vai dizer o seguinte: quem é que ela considera empresa? É a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica com ou sem finalidade lucrativa. Então, em outras palavras, a lei diz, olha, quem é que eu vou considerar como empresa? É a pessoa física ou então a pessoa jurídica? Então, é a pessoa ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, que desenvolve atividade econômica, mas pode ter finalidade lucrativa ou não. Então, a questão está errada porque diz, o item está errado por quê? Porque afirma que a empresa tem sempre finalidade lucrativa, o que não é verdade. Agora, em relação ao empregador doméstico, este sim. O empregador doméstico é aquele que admite a seu serviço um empregado doméstico. E quem é o empregado doméstico?
é aquela pessoa que presta serviço para uma pessoa ou família no âmbito residencial desta, desenvolvendo atividade de natureza contínua sem finalidade lucrativa. Então prestem bem atenção nisso. Empresa desenvolve atividade econômica, pode ou não ter finalidade lucrativa. Deixa eu te dar uns exemplos para você compreender melhor isso. Pense, por exemplo, em um condomínio residencial. Ele é equiparado à empresa pela lei previdenciária. Ora, é óbvio, o condomínio é empresa, é óbvio que o condomínio residencial ele não tem finalidade lucrativa, tá certo? As cooperativas são também equiparadas à empresa, enfim, empresa pode ou não ter finalidade lucrativa. Agora, empregador doméstico, em hipótese alguma, ele pode ter atividade com finalidade lucrativa, tá certo? Então esses itens 2 e 3 estão errados. Olha aí o item de número 4. Considera-se empregadora a entidade familiar que admite empregado doméstico a seu serviço com ou sem finalidade lucrativa. Está errado, como a gente acabou de ver. Empregador doméstico, ele vai ter uma atividade ali que é sempre sem finalidade lucrativa. É aquela atividade doméstica realizada no âmbito residencial. E, por fim, olha aí o item 5. Considera-se acidente do trabalho o acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho, salvo se o meio de locomoção for o veículo de propriedade do segurado. Isso está errado. Esse acidente é conhecido como acidente de percurso. É aquele que acontece quando o segurado está indo de casa para o trabalho ou quando ele está retornando do seu trabalho para casa. E a Lei 8.213 é expressa lá no artigo 21, inciso 4, a linha D. Ela é expressa ao definir que isso é considerado acidente do trabalho, mesmo que o segurado esteja em um veículo de sua propriedade. Tá certo? Então, ficamos aí na questão de número 5, com a alternativa D de dado, segundo a qual nenhuma das assertivas está correta. Vamos lá. Sobre a aposentadoria por invalidez, assinale a alternativa correta. Vamos lá analisar essas alternativas aí relativas à aposentadoria por invalidez. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 30%. Errado. Quando o segurado que está aposentado por invalidez, ele precisa da assistência permanente de outra pessoa, ele tem um acréscimo de 25% na renda mensal do benefício. Lembre-se que esse acréscimo, somado com a renda mensal da aposentadoria, essa soma pode exceder ao limite máximo do RGPS, aos R$ 4.663. E lembre-se também que esse acréscimo ele não se transfere para a pensão por morte. Uma vez que o aposentado por invalidez faleça, esse acréscimo não vai ter repercussão lá na renda da pensão por morte. O que mais? A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez corresponde a 91% do salário de benefício. Está errado. Essa é a renda mensal do auxílio do INSA. No caso da aposentadoria por invalidez, a renda mensal corresponde a 100% do salário de benefício. Vamos lá. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado empregado a partir da data de início da incapacidade ou a partir da data do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Isso está errado também. E aqui é importante frisar que a gente tem um ponto que foi modificado pela MP 664. Como é que é a data de início da aposentadoria por invalidez? Para o segurado empregado, ela tem início a partir do 31º dia de afastamento, desde que ela seja requerida em até 45 dias. Isso porque, em relação ao segurado empregado, a empresa está obrigada a pagar a remuneração correspondente aos 30 primeiros dias de afastamento. Agora, para os demais segurados,
A aposentadoria por invalidez já vai se iniciar no primeiro dia de afastamento, desde que ela seja requerida em até 30 dias. Se o empregado requer a aposentadoria por invalidez depois de 45 dias do afastamento, ela vai ser devida ao empregado a partir da data do requerimento. O mesmo acontece em relação aos demais segurados, se eles vão deixar para requerer a aposentadoria por invalidez mais de 30 dias depois do afastamento. Aí a aposentadoria vai ser devida a eles somente a partir da data do requerimento. Como eu disse, fique atento porque temos aqui um ponto que foi modificado pela MP 664 e mais. Lembre-se que esta regra é a mesma que se aplica ao auxílio doença, tá certo? Vamos lá. Olha aí a letra D. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data do retorno. Isso é verdadeiro. O aposentado por invalidez ele não pode retornar à atividade sob pena de cessação do benefício. E a alternativa é a concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de doença do trabalho exige o cumprimento de carência correspondente a 12 contribuições mensais. Isso está errado. E está errado por quê? Porque a gente sabe que nos casos de acidente do trabalho, a aposentadoria por invalidez independe de carência. Na verdade, nos casos de acidente de qualquer natureza, tá certo? Pode ser acidente relacionado ao trabalho ou não, a aposentadoria por invalidez independe de carência. O mesmo acontece quando a invalidez é decorrente de uma doença grave, daquelas que estão relacionadas na lista elaborada em conjunto pelo Ministério da Previdência Social e pelo Ministério da Saúde. E lembre-se, a doença do trabalho e a doença profissional são equiparadas pela lei a acidente do trabalho. Logo, a aposentadoria por invalidez dela decorrente é concedida independentemente de carência. Tá certo? Então ficamos aí na questão de número 6 como correta alternativa D de dado. Eu vou parar por aqui, como você já está acostumado, para o nosso vídeo não ficar tão grande. Daqui a pouco eu volto e aí a gente continua a partir da questão de número 7.